A mais recente pesquisa eleitoral na Argentina indica que o pleito será decidido no segundo turno. No levantamento, o candidato de direita, Javier Milei, aparece com 38,5% das intenções de voto. Sérgio Massa, candidato governista e atual ministro da Economia, vem na sequência com 32,3%. A pesquisa entrevistou por telefone pouco mais de 4 mil eleitores argentinos entre os dias 16 e 17 de agosto. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Ivone Alves Garcia, que é produtora-geral da Ásia TV e condutora do canal El Muy Espejos. Ivone, prazer te receber no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu. Um prazer realmente estar aqui com vocês. Assim que obrigada pelo convite. Ivone, vamos falar então desse cenário que se desenha na Argentina, né? Teve as primárias, agora já tem uma indicação de possíveis intenção de voto com o candidato de direita, Javier Milei, mas, por outro lado, o candidato governista já começa a sobressair. Queria te ouvir qual a expectativa e como é que está esse clima na Argentina aí para as eleições presidenciais. Olha, o clima aqui na Argentina sempre foi muito difícil, porque faz 34 anos que estou vivendo nesse país e é como se você estivesse numa montanha russa, sinceramente. Cada eleição, a gente está lá em cima na montanha e quando começa, dá esse frio que vem no coração. O próximo presidente da Argentina, se não houver nada muito especial, vai ser, sem dúvidas, o Milei. Muitas pessoas gostam de caracterizá-lo como uma pessoa, como fascista e tudo isso. Mas o problema é que ele não é um fascista. Ele é um liberal extremo, ou um anarcocapitalista, ou anarcoliberal, como podemos falar aí. E hoje, depois das PASO, que são as eleições onde se define os candidatos presidenciais, que ficou ele, a Burrich e o Sérgio Massa, o candidato com mais possibilidades ainda sigue sendo ele. A chance é ganhar no primeiro turno diretamente, ou seja, realmente não é que os argentinos estejam contentes com a sua vitória, senão é que estão cansados do bipartidismo que existe até hoje, que seria o Juntos para el Cambio ou o kirchnerismo. Ivone, trazendo um pouco do formato das eleições na Argentina. Então, assim, para Javier vencer em primeiro turno, ele teria que ter 45% dos votos ou 40%, sendo que 10 a mais do que o segundo colocado. E aí eu te pergunto, dentro dessas mudanças que vem acontecendo, essa surpresa que foi as prévias, que não se esperava que Javier viesse à frente, né? Patrícia parecia que despontava melhor que ele antes de se ter o resultado. Mas a minha pergunta é, diante desse quadro e dessa última pesquisa, que Massa ultrapassa Patrícia, você acredita que os votos de Patrícia, já que ela se aproxima mais de Javier do que de Massa politicamente, podem ainda ser transferidos para Javier e se completar uma eleição no primeiro turno, ou de fato o que a pesquisa trouxe, que vai a segundo turno, Javier e Massa, é a possibilidade maior? Dá para se mensurar isso? É difícil porque, como você sempre sabe, as enquetes não sempre são muito reais. O que sim é real é que a Patrícia Burrich, ela quase não está fazendo campanha. Ela é como se ela já ficou de lado. Ela deixou que a decisão esteja entre o Milei e o Massa. E o Milei, muitas pessoas se equivocam porque não é que são os jovens que estão votando nele, são pessoas de todas as idades, ou seja, não são todas aquelas pessoas que estão cansadas das propostas desses últimos governos que houve. Tem muitas possibilidades que ele ganhe na primeira volta. Também tem muitas dúvidas, porque ele não tem uma equipe para assumir. Ninguém pensa que talvez ele possa cobrir os 10 mil postos necessários para governar.
mas ainda assim encontra o que os grandes poderes, de certa maneira, falam. O Milei tem mais possibilidades, pelo menos dentro da minha visão, de ganhar na primeira volta do que ter uma segunda volta. O caso dos libertários, eu vou falar rapidinho, nós, especialmente aqui no canal Ásia TV, Humo e Espejos, a gente já vem falando disso. A gente, quando foi nas eleições anteriores, nós falamos, olha, os libertários, eles não estão preparados, mas nas próximas eleições eles vão estar fortes. Só um pequeno setor escutou isso e hoje estamos vendo. Para nós, não é surpresa que o Milei, não quer dizer que a gente goste dessa eleição, senão que não é surpresa que ele esteja na posição que está. E por isso eu penso que as possibilidades que seja em primeira volta vão ser muito maiores. Agora, Ivone, tem um outro agravante também na Argentina, que é a atual situação econômica do país, né? Recentemente teve distúrbios na Argentina. Queria que você também falasse para a gente sobre esse cenário envolvendo a economia argentina, o que se pode influenciar nas eleições. Ultimamente, as questões econômicas na Argentina estão muito difíceis, desde os aluguéis até, agora não sei bem qual é a relação, mas para você ter uma ideia, 1 litro de gasolina está a 300 pesos, 300 pesos. $1 oficial aqui está a 380 pesos mais ou menos, você entende? Ou seja, realmente é um custo muito alto, tanto um salário mínimo na Argentina está a mais ou menos 150 mil pesos, para vocês terem uma ideia da relação. O que aconteceu com os saqueios que houveram depois das eleições das PASO na Argentina, foi, para meu ponto de vista, uma questão de oportunismo. Por quê? Sempre acontece aqui quando tem essas eleições que não são muito claras, que é uma eleição de surpresa, onde você espera que certo candidato seja, aunque você não esteja de acordo, que ganhe, como seria no caso desta vez de algum peronista, alguém do governo. Então, gera essa desestabilização. Houve vários saqueios em algumas cidades, mas não foram organizados, foram organizadas pelas pessoas mesmo, pelo WhatsApp, ou seja, algumas pessoas que estavam descontentes, e se apagou esse incêndio. Apagou esse incêndio porque, se bem pode ter sido alentado por algum movimento político, esses últimos saqueios foram de pessoas normais, de pessoas que se organizaram e decidiram saquear. Assim que vamos ver como a etapa mais perigosa para a Argentina vai ser de outubro até dezembro desse ano. Aí sim vai ser porque vai ser a etapa onde já sabemos qual vai ser o próximo presidente e não sabemos como ele vai assumir. Nessa etapa se espera uma época muito violenta para a Argentina. E agora, essa situação eleitoral na Argentina hoje, eu gostaria de ouvi-la, se você consegue avaliar se tem alguma relação, por exemplo, com o movimento bolsonarista aqui no Brasil. Há pessoas aqui no Brasil que fazem relação do perfil de Bolsonaro com o perfil de Milei, um pouco atuam na mesma linha, né? E aí, a minha pergunta a você é exatamente sobre se você acredita que houve influência de movimentos de fora da Argentina para que Milei se fortalecesse e que esteja nessa situação que está hoje em primeiro nas pesquisas e nessa prévia também saindo em primeiro lugar. Tem ingerência estrangeira, tem. Só que eu vejo mais para o lado dos Estados Unidos do que do lado do Brasil. O único paralelo que eles podem passar do Bolsonaro para o Milei é o caso do feminismo, a política de gênero, o aborto e todas essas coisas com o Milei, né? Porque nessas coisas eles coincidem. Mas a diferença, eu acho, do Bolsonaro é que o Milei, por exemplo, ele não é que está em contra o aborto.
ele está em contra que o Estado pague o aborto, porque o que ele quer é a destruição, ou pelo menos a redução do Estado. Ele não quer que o Estado seja quem faça cargo de estas questões. Eu acho que o Bolsonaro e o Milei é a única coincidência que pode ser possível nesse ponto. Se vai ser muito difícil ter um governo e que ele possa assumir e terminar um governo nessas condições. Agora, Ivone, essa situação toda... Por favor, complete, por favor. Não, porque eu ia falar, porque tem uma coisa que é muito importante para a gente observar do Milei. O Milei não tem política exterior. Não só não tem política exterior, senão que é uma pessoa que falou assim que não vai ter contato com os países comunistas. Imagina, colocou o Brasil, a Espanha, a Rússia, a China. É uma pessoa que não tem uma ideia política nem interna, nem internacional. E isso vai ser um problema muito, muito grande para a Argentina. Eu acho que vamos ter muitas surpresas, porque é muito difícil que ou o Milei ganha e muda radicalmente o seu pensamento, ou vamos esperar, vou voltar a insistir, temporadas muito violentas aqui na Argentina. Não sei como eles vão conseguir, sempre os argentinos conseguem encontrar uma saída, mas essa vez está muito difícil, porque não tem um segundo candidato como opção. Você tocou num ponto muito importante, que é esse discurso de Milei quanto à relação da Argentina com outros países, principalmente seus vizinhos sul-americanos. Isso é muito importante. Como é que um país consegue sobreviver sem fazer acordos bilaterais, principalmente com seus vizinhos no entorno? É esse discurso que me chama a atenção e que, às vezes, é comprado por uma certa parcela do eleitorado. Queria te ouvir também sobre essa questão especificamente, Ivone. Por exemplo, agora que foi a última reunião dos BRICS, o Milei já falou que se ele se assumir como presidente, ele não vai aceitar estar dentro dos BRICS. Ele não interessa estar. Quando a Argentina vem lutando faz anos, nós mesmos fomos partes, quando foi a última reunião, em 2014, aí no Brasil, em Fortaleza, que teve a participação da Argentina. Já naquele momento, a Rússia, a China e a Índia já falava da possível incorporação da Argentina nos BRICS. Agora chegou a nossa oportunidade, chegou a oportunidade de a gente ficar forte do lado dos vencedores, né? Alguma vez ficar do lado desse mundo multipolar, desse mundo que está mudando, aonde vai terminar essa hegemonia dos Estados Unidos, e justo toca na Argentina um presidente que fala que não quer estar dentro dos BRICS. Até mesmo ele falou que não quer nem relação com a China. Imagina, ele fala, não quer a relação de Estado a Estado, mas que os privados podem fazer o que quiserem. Só que isso é ser muito ignorante, porque um Estado sempre tem que ter uma relação com o outro Estado, independentemente dos atores privados que possam comerciar. Então, esse é um problema muito importante e para ter muito em conta, que é a política internacional da Argentina. A gente segue acompanhando todo esse processo eleitoral lá na Argentina, que o primeiro turno será em 22 de outubro e, se houver um segundo turno, em 19 de novembro. E sobre esse tema, conversamos com Ivone Alves Garcia, que é produtora-geral da Ásia TV e condutora do canal Humo Espejos também. Ivone, muitíssimo obrigada pela sua participação, e como você aqui, a gente está acompanhando essas fortes emoções aí nas eleições da Argentina e todo esse processo econômico que o país vem passando, o nosso vizinho. Bom, muito obrigada a vocês, realmente um prazer e à disposição para dar um segmento à política nacional, as questões mais das pessoas, além das políticas, não? Porque as pessoas aqui também estão muito preocupadas, e o mais importante é que o Brasil e a Argentina estejam em um lugar onde podamos ser fortes juntos. Assim que um prazer, obrigada a todos vocês.
Com certeza. Abraço. Um abraço.